E a Copel divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2023 e a gente está aqui para falar da empresa, comentar sobre esses resultados, então sem enrolação, vem aqui comigo para a tela. Primeiramente, pessoal, tô com uma notícia aqui do Infomoney, vamos fazer um resumão geral desse resultado. Depois, como vocês podem ver, tem várias abas aqui que a gente vai falar de cada uma das coisas específicas que esse resultado trouxe para a gente, tá? Então, primeiramente, a Copel lucrou aí 635 milhões no primeiro tri, né? E uma queda anual de 5,1%. A receita somou aí 3,5 bilhões no primeiro trimestre, um crescimento aí de apenas 0,3%. Então, praticamente continuou igual, né? Em termos aí de receita, tá? A Copel registrou uma baixa de 5,1% no lucro, então a receita permaneceu igual, só que o lucro teve uma queda aí de aproximadamente 5,1% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao igual período do ano passado, caindo aí de 670 milhões para 635 milhões. A queda, portanto, reflete o acréscimo aí de 32,3 milhões na rúbrica depreciação e amortização, devido principalmente à entrada em operação do complexo eólico de Jandaíra e a aquisição dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa e Mundo Novo e do aumento dos investimentos da Copel Distribuição. E de forma resumida, depreciação e amortização é quando a empresa, por exemplo, tem um equipamento e ela sabe que aquele equipamento vai durar 10 anos, tá? E daqui a 10 anos aquele equipamento ou ele vai ter que ser vendido a um preço de banana, ou ele vai ter que ser trocado, vai ter que fazer reposição daquele equipamento, vai ter que trocar peças daquele equipamento, então daqui a 10 anos vai ter que fazer alguma coisa com aquele equipamento. Então a empresa, sabendo disso, ao longo dos anos, né, ao longo desses 10 anos, ela vai jogando aí no seu resultado uma depreciação e amortização, tá? De forma bem resumida, só para você entender mesmo. Como a gente pode ver, né, a receita, ela somou aí 3,5 bilhões, crescimento, né, praticamente não teve crescimento, então a gente vai detalhar isso melhor. Só comparando aqui as três, pessoal, né, CPLE 3, CPLE 6 e CPLE 11, né, o que vocês me perguntam muito, qual que vale mais a pena? Pessoal, no final das contas, acaba que você vai ter a mesma experiência, né, experiência muito parecida, então assim, não vale muito a pena você ficar trocando de uma ação para outra, na minha opinião. Claro, quando você for comprar, vale sim a pena você olhar qual das três está melhor naquele momento. Mas é a mesma empresa, então assim, não vale a pena, agora eu vou vender a CPLE 6 e vou comprar a CPLE 3. Então você ficar girando seu patrimônio, na minha opinião, não vale a pena. Mas olhando aqui de forma rápida, resumida, a gente consegue ver que a CPLE 3 nesse momento agora está valendo mais a pena, né? O dividendo dela está um pouquinho maior. O PL, apesar de estar um pouco, né, desajustado aqui por ter resultados não recorrentes aí, a gente consegue ver aqui, ó, que o PL da CPLE 3 está melhor, né? Então é mais interessante, 17,68%, ele está menor. Em relação a outros indicadores, o preço ao valor patrimonial também, a CPLE 3 está melhor, está mais interessante. Agora, daqui para baixo, né, pessoal, não tem muito que a gente olhar, porque é a mesma empresa, então indicador de eficiência, as margens vai ser tudo a mesma coisa, a dívida é tudo a mesma coisa, a liquidez, o ROI, o crescimento, tudo isso é igual porque é a mesma empresa. Mas nesse momento, a CPLE 3 está melhor em termos de preço, tá? E falando em preço, vamos calcular o preço justo da CPLE 3, já deixei aqui pronto, tá, pessoal, pra gente andar depressa nesse vídeo aqui, tem muita informação pra gente comentar. CPLE 3 tem um LPA de 0,39, um VPA de 7,84, essa aqui é a fórmula de Benjamin Graham, tá, lembrando que é uma fórmula especulativa, não é um preço justo assim, cravado 100%, estamos apenas especulando o preço dela. Então, de acordo com essas informações, nós temos um preço justo de R$ 8,30 e o preço atual dela está na casa dos R$ 6,90. Então, nós temos sim uma margem de segurança aí de mais de 19%. Preço teto, de acordo aí com a fórmula de Décio Bazin, ajustada para os dividendos pagos nos últimos 3 anos, tá? Então, a gente consegue ver que a média de dividendos, pessoal, nos últimos 3 anos, vou até mostrar aqui para vocês bem rapidamente, tá? Eventos corporativos, 5 anos, nos últimos 3 anos, foram esses valores, 28 centavos, 1,19 e 80 centavos. Nós temos uma média então aí de 0,76 e se a gente esperar um dividend yield dela de pelo menos 10%, a gente ainda tem um preço teto de R$ 7,60, ou seja, um potencial de valorização aí de mais de 9%, tá? De forma bem rápida e resumida. Claro que a gente tem que lembrar, pessoal, que nós tivemos aí resultados não recorrentes, tá? Então é importante lembrar disso, né? Muitas vezes você olha o resultado, nossa, a empresa teve um salto aí, mas foi resultado não recorrente. Então vamos ver aqui bem rapidamente, deixa eu ver se eu acho essa informação aqui. Olha só, o lucro líquido, tá, dos últimos 5 anos, somente o lucro líquido. A gente pode ver que em 2021 a gente teve um salto, né, se a gente colocar isso aqui para trimestral
e selecionar somente o lucro líquido, no terceiro TRI a gente vê que teve esse salto realmente, mas se a gente desconsiderar ele, a média continua a mesma coisa. Apesar de que no segundo TRI de 2022 a gente teve um resultado negativo, né, um lucro líquido negativo, mas permanece nessa mesma média, tá? Aqui nos resultados, pessoal, vamos comentar o resultado da empresa bem rapidamente, tá? Esse aqui é o do primeiro TRI de 2023. Informações atualizadas para vocês. O EBITDA, né, ele teve um crescimento aí de 10,7%, então isso foi muito interessante. Em relação à receita operacional da empresa, redução de 1%, então praticamente continuou a mesma coisa, né? Como a gente viu, não teve muita alteração, né? Continuou basicamente a mesma coisa. Porém, o resultado líquido consolidado, né? A gente pode ver que por conta disso aqui, que foi aí a rúbrica de depreciação e amortização e também de outros fatores, né, pessoal? A gente teve um resultado líquido consolidado menor, tá? Queda de 5,1%, saiu de 670 milhões para 635 milhões. A gente teve receita operacional, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, equivalência patrimonial, que acabou impactando nisso aí. Em relação à dívida da empresa, isso aqui é um ponto importante também, a empresa aumentou a sua dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado, né? Nós temos uma dívida líquida atual de 2,5 vezes, tá? Então é importante acompanhar isso aqui, mas no momento eu acho que tá ok, né? Não passando muito mais que isso, a gente não precisa se preocupar. Mas a gente pode ver que agora a dívida está maior que os últimos anos, né? 2022, por exemplo, estava em 2,0 e 2019 2,0 vezes, tá? Agora 2,5 vezes. Em relação aos indexadores, né? O custo médio é de 10,47%, nós temos aí CDI 53,3%, IPCA 34% e TJLP 12,2%, e a maioria são debêntures e INP, tá? E aí tem os outros bancos, né? BNDES, Banco do Nordeste e Banco do Brasil e outros, tá? Continuando, investimentos. A empresa está focando muito em distribuição, tá? Olha só, a maior parte aí dos investimentos que ela está fazendo é em distribuição, e a gente pode ver que, entre os aspectos, a política segrega as oportunidades de investimentos em 3 grupos que serão priorizados. Então, investimentos operacionais, ampliação de capacidade e modernização dos ativos das concessões de distribuição, transmissão e geração, principalmente distribuição, além da continuidade dos negócios existentes. Investimentos estratégicos, aquisição e desenvolvimento de novos ativos, com ênfase em oportunidades, brownfield, e proporcionem sinergias operacionais à companhia, né? Inclui-se a revisão de portfólio e desinvestimentos. Então a empresa faz essa reciclagem aí no seu portfólio. Inovação, onde destacamos os projetos voltados à inovação aberta, né? Isso é muito importante também. A gente consegue ver que no desempenho operacional da empresa, a empresa está presente em 10 estados, né? Atuando aí no segmento de geração e transmissão. Então tá aqui um mapinha para a gente ver. E é importante destacar que o parque gerador da Copel é composto de 94% de fontes renováveis. Então aqui a gente consegue ver que a empresa está buscando aí novos projetos voltados à inovação, e 94% são fontes renováveis, né? Ela tem 77% hídrica, 17% eólica e 6% térmica. Agora vamos falar da demonstração de resultado do exercício da empresa. Isso aqui é importante também, de forma bem resumida para vocês, né? Porque a gente já comentou muitas dessas informações para trás. A receita operacional líquida da empresa, né? Ela se manteve praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Não mudou tanto. Os custos de despesas operacionais, eles tiveram aí uma redução em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Então aí teve uma redução bem pequena, mas tivemos aí uma redução sim. Deixa eu só aumentar um pouco aqui, que eu acho que vai ficar melhor no vídeo. Lucro operacional, né? A gente consegue ver que também aí tivemos uma redução. E por fim, o lucro líquido, tivemos essa redução de 5,1%. Claro, né, pessoal? Como a gente viu aqui, depreciação e amortização impactou um pouco, né? E tivemos outros impactos também, tá, pessoal? E aqui nesse meio a gente consegue ver que tivemos vários impactos. Isso acabou afetando o lucro líquido no final das contas, mas na minha opinião, permaneceu a mesma coisa, né? Resultado aí de 5,1%, mesma coisa do ano passado, não teve nada aí demais, né? Um pouquinho a menos só. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês, deixa eu diminuir que eu acho que vai ficar bom sim. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, aqui o capital social da Copel, né? Caso você não conheça, ela é uma empresa aí com participação do estado do Paraná. Aqui são as ações ordinárias e aqui o total. Então 31% é participação do estado do Paraná.
24% BNDESPAR, né, e 44% está custodiada na Bolsa de Valores, né, como nós negociamos aí, e os outros 1% é alguma coisa aí que tem essas ações, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vídeo rápido aqui para falar das ações da Copel, do resultado da Copel, da empresa em si. Na minha opinião, a empresa continua a mesma coisa, né? Teremos aí que acompanhar os novos resultados. Os dividendos ainda não foram divulgados, então temos que esperar isso, mas acredito eu que a empresa ela vai pagar agora, nesse meio do ano. Então já fica atento, fica esperto, já se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar o nosso trabalho aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais.